De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Leonardo Pisciani e Benedita da Silva. Essa semana, os governadores do Brasil se reuniram para pressionar o governo federal em relação à negociação da dívida dos estados com a União. Todos são unânimes em dizer que, como está sufocando o que eles têm que pagar mensalmente à União, um percentual sobre a arrecadação, na realidade tira a capacidade de investimento dos estados. A senhora que foi governadora, Benedita da Silva, do estado do Rio, que tipo de avaliação a senhora faz da questão da dívida da União com os estados? Que tipo enfim, qual a importância, qual a gravidade desse assunto para a administração pública? A senhora acha que deva realmente ser negociada? A senhora acredita que, como está tirando de fato a capacidade de investimento dos estados? Com certeza. Eu acho que o governo terá que manter um entendimento. Eu acho que a reunião dos governadores foi importante. Nós tivemos Vacareza coordenando, né, este grupo de trabalho com propostas que vão desde do fundo de participação dos estados, das baixas de juros, do prolongamento, que querem 30 anos para poder repactuar a dívida com a União. Eu não sei, não quero ser leviana na minha posição, mas eu acho que a situação ela é tão grave que, se a União não ajudar os estados, eles não terão como pagar essas dívidas, vão se endividar cada vez mais e não vão desenvolver-se nem socialmente nem economicamente, como é uma previsão da própria União, dos projetos e programas que tem em relação aos estados. Então é importante, essa reunião foi importante, pena que eles adiaram para um pouco mais para frente, talvez por conta de Código Florestal e CPMI, essas discussões todas, mas é importante que o governo possa fazer uma repactuação dessas dívidas com o Estado. Deputado Pisciani, você acredita que haja, da parte do governo, quer dizer, uma flexibilidade nessa negociação? Porque até então o governo tem se mostrado um pouco inflexível e não abrir mão daquele narco que lhe compete nessa negociação com os estados, né? Olha, o governo tem sido ainda bastante duro, nós esperamos que ele amoleça, mas nós esperamos que o Congresso cumpra o seu papel. O Congresso tem o dever de reequilibrar a federação. A federação brasileira, do ponto de vista da sua existência, do seu financiamento, ela está desequilibrada. Nós temos um agigantamento do poder central, da União, e uma diminuição dos outros entes, dos estados e dos municípios. E as políticas públicas, elas são, na sua maioria, geridas pelos estados e pelos municípios. Saúde, educação, a segurança pública, no caso do município, a limpeza urbana, o cuidado e a manutenção das cidades. Então, e muitas vezes falta dinheiro para isso. A União chega a cobrar juros que chegam a 17% sobre a dívida dos estados. Precisa rever esses indexadores, né? O senador Dornelles faz uma proposta que leva para algo em torno de 3,5%, diminuindo os juros. O papel da União não é ser agiota dos estados e municípios. É evidente que os entes que se contraíram dívidas devem pagar as suas obrigações, mas não pode ser a tal ponto que a União tenha lucro com a dívida dos demais entes. Isso não faz sentido. Isso é um federalismo às avessas. Em vez de ser se somando esforço, tirando do outro, concentrando tudo num pote só e os outros tendo que ficar com o pires na mão. Esse ano, por conta da exigência do Supremo Tribunal Federal, o Congresso vai ter que redefinir o fundo de participação dos estados. O Rio, inclusive, mais uma vez, é extremamente prejudicado. É um dos estados que mais contribui para a federação e que menor retorno tem
a partir desse fundo. E o Maranhão, lá o estado do ex-presidente Sarney, é extremamente beneficiado, tem um retorno enorme e tal. É óbvio que o fundo ele cumpre um papel de corrigir as distorções regionais, mas enfim, mas como está, ele também não cumpre esse papel. Qual é a expectativa de vocês em relação a essa mudança que o Congresso terá de fazer por conta de uma exigência do Supremo que declarou inconstitucional as regras atuais do Fundo de Participação dos Estados? Deputada Benedita. Eu espero que haja uma mudança de regras e que haja uma justiça, porque como está sendo feito, e nós estamos vendo e buscando, não é possível, não tem como você, no Maranhão, receber, numa hipótese, muito mais do que o Estado do Rio de Janeiro. E o que o Estado do Rio de Janeiro produz e manda para a União, muito mais. Quer dizer, há um desequilíbrio completo nessa questão. Deputado Pisciani, o senhor acha que possa haver, né, porque o Congresso, na verdade, ele durante muitos anos, e ainda é muito forte o poder de certas oligarquias do Nordeste controlando as decisões. Está lá o presidente Sarney, enfim, líder do governo, enfim, há grupos, o senador Renan Calheiros, do Nordeste, que controlam determinados pedaços ali do Congresso, tem uma influência muito grande. Esses setores, coincidentemente, são os setores mais beneficiados com esse fundo de participação dos Estados. O senhor acredita que possa ser bem-sucedida uma proposta justa, equilibrada, equânime, que ponha fim a essas distorções, considerando a influência política desses setores, dessas pessoas que controlam parte do Congresso? Por isso que eu defendo que a discussão dos royalties do petróleo deveriam estar sendo feitas junto com a do fundo de participação. É mais fácil se a gente juntar tudo, fizer um bolo só, e o bolo ficar maior, mais fácil de dividi-lo. É um absurdo essa regra. Essa regra foi feita, e por isso que o Supremo decretou inconstitucional. Ela foi feita em 1989, quando o ex-presidente Sarney ocupava a presidência da República. Isso. E foi feito por um ajuste lá, um entendimento entre os estados. O número, pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, a União arrecadou no ano passado, no Rio de Janeiro, 118 bilhões em tributos. Ela recebeu tributos gerados da atividade econômica, do trabalho do povo do estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro recebeu de FPE, de Fundo de Participação dos Estados, 600 milhões. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu não tenho dúvida de que, e não é à toa, que quem capitaneou essa volta com tudo aí da questão dos royalties foi a governadora do Maranhão, a governadora Rosiana Sarney. Eu não tenho dúvida que por trás desse esforço para se votar os royalties está a tentativa de jogar uma cortina de fumaça na discussão do FPE, que é obrigatória por força da decisão do Supremo. O jogo das oligarquias, lá dos estados que mais recebe, o Maranhão, que é o que mais recebe proporcionalmente, per capitamente, e o que mais recebe em números totais é o estado da Bahia, mas per capitamente é o estado do Maranhão. Então ele se bota a questão dos royalties, se faz um carnaval com essa questão dos royalties e vai deixando para a última hora, para apagar das luzes, a questão do FPE. É por isso que nós temos que exigir a discussão do FPE já, para não ficar para apagar das luzes, porque no apagar das luzes eles vão vir, esse time aí que você falou, eles vão vir e vão querer fazer tudo ali, deixar como está. Porque esse negócio dos royalties, fala o senador lá que fez o texto do Senado, o senador da Paraíba, o Vital do Rego, ele disse que são 8 bilhões que tem sobrando para dividir para todo mundo. Não tem esse dinheiro. O relator na Câmara chegou lá a 2 bilhões e pouco que daria para dividir. Esse dinheiro dividido por 25 estados a mais, tirando o Rio e o Espírito Santo, que são os que perdem, e por 5.460 municípios, é muito pouco. Nós estamos falando de município que vai ganhar 20 mil reais por ano. Se prejudica enormemente o Rio e o Espírito Santo. E não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema de ninguém. Gente, olha, o nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, deputada Benedita da Silva. Muito obrigado, deputado Leonardo Pisciani. Foi um prazer tê-los aqui no programa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.